Boa noite, pessoal. Só para saber se podemos começar a apresentação. Acho que pode sim, Priscila. Já esperamos bastante tempo. Perfeito, então. Vou mudar então aqui para minha tela de apresentação. Ok, então. Bom, pessoal, boa noite, né? Para todos que estão aqui, né, acompanhando hoje essa apresentação. Eu queria que vocês vissem mais como um bate-papo, né, uma forma de diálogo, né, para a gente conversar aí um pouquinho, não só sobre o que a gente tem feito, né, aqui na UFJF, mas também de possibilidades, né? Enxerguem o que a gente está conversando aqui hoje como possibilidades que podem se ampliar para várias outras áreas. Eu fiz questão de inverter, né, o título, né, todo mundo põe ciência de dados. Eu quis separar, né, dados de ciência e empreendedorismo, para a gente entender, né, como é que é o caminho, né, de como é que a gente trata esses dados pela ciência e como é que a gente, tratando esses dados através da ciência, a gente também consegue fazer aí um pouco de empreendedorismo, né, com essas informações que são geradas desses dados. Bom, então, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Priscila Capriles, deixo aí, né, meus e-mails de contato, Instagram, também LinkedIn. Eu sou professora hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora, coordeno, né, o grupo de modelagem computacional aplicada e também coordeno o time Enax do FJF, né, para empreendedorismo social, né, que é uma rede global, né, para empreendedorismo social, que ela atua diretamente dentro de universidades para fazer com que os alunos das universidades atuem, né, dentro das comunidades, fomentando o empreendedorismo, né, e a educação empreendedora. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, ao longo aí do nosso bate-papo. Bom, mostrar para vocês um pouquinho, né, da minha trajetória, né? Então, eu me formei, na verdade, né, como bacharel em biomedicina, lá em 2002, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Logo que eu terminei a faculdade, eu recebi um convite, né, na Fiocruz para participar da fundação, né, do laboratório de bioinformática que estava sendo construído lá. Eu sempre gostei dessa parte de tecnologias e na minha graduação eu me formei com especialização, né, em genética humana. Então, o pessoal achou que tinha bastante sinergia, né, e a gente fez aí essa aposta, né, de vamos construir um laboratório de bioinformática na Fiocruz. Foi muito bom, né, um sucesso, o laboratório existe aí até hoje, com trabalhos excelentes, já se expandiu, mas foi muito bom, porque ali, né, durante essa jornada, né, de criação, né, de um laboratório de bioinformática, é que eu de fato consegui me identificar, né, como especialista aí na área mesmo de biologia computacional, né? E aí, então, parti aí, resolvi então sair de técnica lá da Fiocruz e fui fazer meu mestrado em modelagem computacional no Laboratório Nacional de Computação Científica, né? Foi um desafio também muito grande, porque o programa ele era relativamente novo, né? Tinha pouco tempo que ele tinha sido criado, e o foco principal dele era trabalhar com pessoas na formação da área de engenharia, matemática, física, né? Então eu cheguei lá meio como um estranho no ninho, né? Mas, né, fui muito bem recebida, né? Fiz meu doutorado lá também e ganhei um conhecimento vasto, né? Só para agregar aí, né, nas linhas de pesquisa que a gente foi levando em frente. Por que eu trago essa história? Né? Porque a gente vai ver que para trabalhar com dados, com ciência e empreendedorismo, é importante que a gente tenha uma mente aberta, né? E a gente se veja como pessoas multidisciplinares,
né? Então, minha graduação foi uma graduação multidisciplinar, minha pós-graduação foi multidisciplinar, e eu acho que isso é importante para que a gente mantenha a mente aberta, né, para diferentes visões, né, sobre um mesmo problema, né, e até ao contrário, né, ter uma visão conservada para diferentes problemas, né? Isso a gente vai discutir daqui a pouco, no falar um pouquinho da modelagem. Depois disso foi que eu comecei minha jornada aqui em Juiz de Fora, eu vim fazer pós-doutorado, né, em modelagem computacional aqui em Juiz de Fora, justamente para trazer essa linha de pesquisa de biologia computacional, né, que não existia aqui na época, então eu vim para cá trazer essa linha de pesquisa. Foi muito gratificante, né? Comecei, então, depois, em 2012 já, né? Logo depois que eu ingressei como pós-doc, já como professora visitante na pós-graduação, né? Justamente porque era um tema novo, interessante, interdisciplinar. Então, alguns alunos, né, tiveram essa perspectiva, né, para fazerem seus doutorados, né, nesse tema. Logo depois, em 2014, me tornei professora efetiva aqui na universidade, né, e entrei para o Departamento de Ciência da Computação, né, e eu confesso que eu ouvi de muitas pessoas na época assim, não, você tinha que fazer o concurso para biologia, não, você tinha que fazer o concurso para o pessoal lá da farmácia, o pessoal da química, o pessoal da genética, todos os cantos. Eu falei assim, gente, tudo bem, mas eu me identifico na ciência da computação e lá fui, né, e até hoje estou. Em 2015, a gente fundou um grupo de modelagem computacional aplicada, né, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Em 2017, também tive o prazer de ser convidada para a diretoria executiva da FADEP. A FADEP é a Fundação de Apoio, né, à pesquisa, ao desenvolvimento, ensino, pesquisa e extensão, aqui em Juiz de Fora. Ele começou com foco para fazer, né, essa ponte, né, entre pesquisa, ensino, extensão com empresas, né, com diversos tipos de fomento. E hoje a gente atende, né, projetos no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Fiquei lá até o final de 2021 e foi um prazer, né, poder contribuir aí com o crescimento dessa interdisciplinaridade e empreendedorismo dentro da universidade e fora da universidade. Em 2018, então, a gente criou dentro da universidade o Time Macros para trazer, né, o empreendedorismo social para as salas de aulas e tirar também da sala de aula o aluno e botar ele na rua, né, literalmente na rua, né, para conversar com a comunidade, entender os problemas, como construir soluções para aqueles problemas, né, e tem sido, né, um projeto muito positivo, né, que a gente tem visto dentro da universidade, não só da nossa, mas como diversas no mundo inteiro. Em 2021, então, consegui aí, né, que a gente sempre almeja enquanto pesquisador, né, que é o status de bolsista de produtividade no CNPq, e desde então a gente continua aí caminhando com os nossos projetos. Mas a minha história não começou lá em 2002, né, quando eu me formei. Na verdade, ela começou lá em 1988. Né? Então, para quem não conhece, né, essas daqui foram as nossas primeiras crianças tecnológicas, né? Então, lá em 88, né, meu pai, que já começava a ter interesse, né, pela questão da tecnologia, então ele trouxe para casa um TK, não era exatamente esse modelo, mas ele representa muito bem, e aí esse era o nosso primeiro computador, né? Então, o nosso HD era uma fita cassete, né? O nosso monitor era a TV preto e branco que a gente tinha, e então a gente começou a aprender, né, sobre computação, sobre informática, sobre programação, né, nessa época. E então foi quando eu comecei o meu primeiro trabalho, né, de programação. Então, nessa época, as empresas estavam começando a entender que era importante tirar os seus arquivos de papel e colocá-los, né, em sistemas informatizados. E então foi quando eu comecei a aprender bancos de dados,
né, como programar esses bancos de dados, né, como alimentar esses bancos de dados. E aí, eu recebia por cada página que eu digitava, né, no computador. Só que naquela época não existia curso de digitação, e eu queria digitar mais rápido. Então, foi quando eu comecei a fazer os cursos de datilografia, né? Passei pela tradicional da Remington, né? Passei pela máquina elétrica, que era uma revolução, né? Que mais se aproximava com o que a gente tinha no teclado do computador em relação à velocidade, né, de escrita. Chegamos a ter uma eletrônica, né? Uma Canon, né? Que é a Typestar, né? Que ficou bastante famosa aqui no Brasil também. Mas o meu xodó sempre foi a máquina de escrever Bambina, porque com ela eu fazia o jornal da escola, né? E eu ganhava meu dinheirinho também vendendo o jornal na escola, divulgando todas as informações que a gente, né, ouvia, entendia e trazia para discutir dentro da escola. E pouco tempo, então, né, a gente conseguiu trazer um Apple, né, que era um pouco mais moderno, né, a gente já tinha lá os flop disks, né, os disquetes de 5/4, e com isso, então, né, durante bastante tempo, alguns anos, eu fui ampliando aí o meu acesso às empresas para a construção de bancos de dados. Mas hoje, né, como é que eu enxergo, né, toda essa história que começou lá em 1988 até hoje? Né? Então, eu enxergo dentro de mim, né, e o que a gente tenta trabalhar no nosso grupo de modelagem computacional, GMCA, é a nossa missão de levar a modelagem computacional a todas as esferas do conhecimento. Né? Então, não importa, né, qual que é o tipo ou a natureza do problema. Se ele produz dados, e esses dados a gente consegue, né, trabalhar, tratar ou interpretar por algum modelo computacional, então sim, vale a pena a gente se dedicar, se debruçar, né, e ver como, né, resolver esse problema ou ainda transformar, né, essa solução em um produto. Tá? A modelagem computacional, né, na sua interpretação um pouco mais ampla, né, é só a gente entender, né, que é uma representação computacional, né, de modelos matemáticos e estatísticos, né, e na área de dados a gente usa muito também, né, a relação estatística, e esses modelos eles têm que servir para entender, analisar e resolver fenômenos das mais diferentes complexidades. Né? Então, desde um fenômeno com uma complexidade mais simples, até complexidades, né, que a gente vai ver aqui de milhares, né, milhões de combinações e que às vezes não tem uma solução única. Né? E a gente tem que escolher dentre essas soluções qual que é mais factível. E o mais gostoso, né, da modelagem computacional é justamente essa pluralidade, né, de problemas e de áreas que a gente consegue abranger para trabalhar em conjunto. Então, a gente consegue reunir pessoas, né, da área de física, química, das engenharias, da computação, farmácia, saúde, ciências biológicas, ciências sociais e muitos outros. Né? Então, eu dei uma pincelada hoje aqui para vocês de algumas áreas de formação que a gente tem hoje no grupo, né, no GMCA, mas que isso se reflete em todos os grupos de pesquisa que trabalham na parte de modelagem computacional interdisciplinarmente falando. Bom, e o que nós pesquisamos, então, no GMCA? Né? Hoje a gente trabalha, né, com modelagem de fármacos, né? Então a gente desenvolve novos fármacos e carreadores que sejam mais efetivos para o tratamento de certas doenças. A gente trabalha com a modelagem em saúde, né, através de geração de métodos de diagnóstico de doença e melhoramento também de certas terapias. Trabalhamos com foco no meio ambiente, né, principalmente com relação à avaliação de impacto para o meio ambiente e como que isso se reflete na sociedade. Trabalhamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que é a análise de aderência justamente que as empresas e instituições têm, né, a esses 17 objetivos.
Trabalhamos com foco no agronegócio, principalmente com o desenvolvimento de tecnologias para o setor produtivo de alimentos, bebidas, entre outros. Com avaliação de redes sociais, né, hoje a gente tem todo um conjunto de modelos para fazer análise de sentimentos e de saúde mental e pesquisa de opinião, né, para o mercado mesmo, né? Tem empresas que querem saber ou organizações que querem saber como é que está essa pesquisa. E hoje em dia a rede social é um dos melhores meios para a gente fazer essa pesquisa de opinião. A gente trabalha com foco também em cidades inteligentes, né, com o desenvolvimento de tecnologias para otimização, integração de serviços, né, seja eles públicos, né, e abertos para a sociedade, quanto para empresas. Na área de ambiente construído, né, hoje a gente tem projetos mais específicos como o pessoal da arquitetura, urbanismo, né, visando a otimização de fachadas de edifícios e processos construtivos visando um menor impacto, né, ambiental, sem ter prejuízo aí no conforto, né? Com a área de otimização estrutural, né, com a avaliação de estruturas que sejam mais viáveis ao menor custo, né, e esse menor custo muitas vezes está relacionado ao menor peso, né, que implica você usar um material de mais baixo custo. Trabalhamos na área também de modelagem financeira, com análise de inserção de inovações, né, aí no ecossistema financeiro. Na área de modelagem econômica, para modelagem de opções de mercado futuro em energia. E o empreendedorismo, né, que é fomentar a geração de produtos junto de indústrias, empresas, setor público e sociedade. Então, eu trouxe aqui também, né, os principais focos e vou tentar passear um pouquinho, né, com exemplos em cada uma dessas opções que foram citadas aqui de pesquisa. Mas o nosso título, né, e lá no resumo, né, da minha apresentação de hoje, eu falei de oceano de dados. Eu gosto muito desse termo, oceano de dados, né, porque a gente eu vou trazer aqui uma forma lúdica de vocês enxergarem como a gente de fato tem uma relação disso com o oceano, né? Então, se a gente pensar no oceano, o oceano, ele é vasto, ele é cheio de informação, né? Essas informações, elas estão o tempo todo indo, vindo, migrando, são de diferentes naturezas, de diferentes origens, né? E dependendo da forma como você trabalha cada uma delas, você pode encontrar ambientes que crescem especificamente em um local e outros não, né? Então, se a gente pensar hoje nos dados, né, os dados também possuem essa mesma diversidade, por mais que a gente, né, construir aquelas bolhas e tratá-los, né, individualmente, a gente vai ver que existe uma interconexão entre eles, né? E os dados, eles trazem para a gente histórias, que às vezes podem estar profundas, né? Estão ali submersas e que a gente tem que escarafunchar para achar, e às vezes histórias que podem ser contadas, que vêm de um tempo muito próximo ou de milhares e milhares, né, de datas, né? Não vou citar aqui anos ou séculos ou décadas, né? Mas sempre me referenciar datas. E é interessante porque, por mais que a gente fale da origem da computação, né, nos anos 1900, os primeiros algoritmos já vieram em 1800, e a gente consegue trazer hoje para dentro desse oceano de dados, né, dados que são realmente seculares e milenares e que estão ali disponíveis para que a gente possa fazer estudos com eles. E quanto mais profundo você vai, né, nessa vastidão do oceano e dos dados, você pode encontrar coisas que podem te assustar, né? E gerar uma certa estranheza, ou que você às vezes não sabe inicialmente como interpretar, porque às vezes ele não se assemelha com nada que ainda foi descrito, ou você se surpreende porque você achava que era uma coisa completamente diferente, aquele dado, e ele está completamente associado a coisas que são muito comuns do nosso conhecimento,
Ou você pode encontrar também, né, nessa profundeza, né, nesse deep, né, que a gente fala muito hoje em dia, né, usa muito o termo deep para tudo nos dados. Você pode encontrar, então, tanto coisas estranhas quanto coisas que te trazem beleza, te trazem curiosidade, né, para você querer entender mais, pesquisar mais e procurar mais. Além disso, né, os dados, eles modificam o ambiente, né? Dependendo da forma como você interpreta esse dado, né, ele pode gerar um conjunto de informações que podem transformar, né, outros dados ou transformar a forma como você interpreta. E, sobretudo, ele está em expansão, né? Ele está sempre crescendo, né? Se contrai, se expande novamente, e a gente não pode esquecer, né, que ele está crescendo e se expandindo para várias direções. E eu acho que uma das coisas que eu acho mais fantásticas, né, dessa associação do oceano real com o oceano de dados, né, tanto que eu trouxe o termo aqui iframe, né, então quem trabalha com a parte de programação web talvez se identifique mais com esse termo. Então, você pode ter dentro dos oceanos rios que correm dentro do oceano, debaixo d'água. Você tem lagos que estão ali debaixo d'água, dentro dos oceanos. Então, quando você acha que você já olhou tudo, você descobre que existe um outro mundo dentro daquele mundo, né? Que existem outros caminhos que percorrem, né, ali no subterfúgio do caminho que você achava que já conhecia. E por mais que a gente chame de oceanos, né, esses dados, né, seja do oceano real ou do nosso oceano de dados computacionais, eles estão sempre migrando e eles estão interconectados. Então, por mais que a gente dê diferentes nomes para eles, eles vão, de alguma forma, se cruzar e falar uma mesma língua. Então, é importante que a gente aprenda, né, a sempre estar navegando e buscando, né, nessas interconexões que existem, né, desse oceano de dados. Então, já que a gente já trouxe essa associação e entendimento do que é a vastidão dos dados, né, de quantidade que a gente tem, do quanto é possível por pesquisar, do quanto que a gente acha que já descobriu e descobre que tem mais coisa lá dentro, quanto ele está expandindo, como ele modifica o ambiente, né? Então, como é que a gente consegue usar esses dados para a área do empreendedorismo, né? Então, já faz alguns anos, né, que se fala muito, né, de ciência de dados para o uso do empreendedorismo, né? Tem cursos, né, disponíveis, né, nas mais diferentes plataformas de empreendedorismo usando ciência de dados. Mas, acima de tudo, né, eu vou falar de como é que a ciência empreendedora, que eu gosto mais desse termo, porque a gente sempre fala de ciência de dados para empreendedorismo. E por que não falar de ciência empreendedora? Né? Porque a ciência empreendedora, ela vai muito além, né, de você usar ciência de dados, usar dados, mas é você entender qual que é a importância daquele dado, qual que é a informação que você vai extrair dele e, sobretudo, como é que você devolve isso, né, para a sociedade e para o mercado. Né? Como é que isso pode se transformar em um produto que vai resolver o problema de dezenas, centenas, milhares de pessoas, seja eles ali localmente ou mundialmente. Né? E no Brasil, a gente vê, né, que principalmente, né, de 2020 para cá, né, e não é muito só por conta de pandemia, né? Claro que a pandemia de Covid-19 fez despertar aí um mundo de pesquisa, né, em sílico, né, computacional, né, porque afinal de contas todos estavam em casa, alguns tinham acesso ao computador e o que eu produzo com as ferramentas que eu tenho. Né? Então, como a gente já passou da ferramenta pedra, né, na era das cavernas, agora a gente trabalha com a ferramenta computador na era dos dados. Né? E o que fomentou bastante isso foi o marco legal, né, da ciência, tecnologia e inovação. Então, desde 2016, né, vinha-se muito discutindo de como é que a gente poderia abrir
né, a chamada, a dita academia, né, as universidades, centros, né, de formação de conhecimento, como é que a gente podia, então, abrir essa quantidade, né, de pessoas, né, cientistas que se dedicam a problemas, se dedicam a construir novas soluções, que têm diversos equipamentos, né, que muitas vezes são importados, né, justamente para estudar diferentes problemas. Como é que a gente consegue abrir isso, então, para a sociedade? Né? E foi muito importante que ela foi, de fato, regulamentada em 2018, mas, né, muitas universidades não estavam prontas para se adaptar, né, tão rapidamente a esse novo decreto. Então, a gente teve um delay aí, né, de pelo menos uns 2 anos, até que todas as universidades conseguissem criar internamente, né, os seus regulamentos para atender, então, esse marco legal da ciência, tecnologia e inovação. E quais são os princípios, né, desse marco? Né? É justamente promover essa atividade científica e tecnológica, né, para o desenvolvimento econômico e social. Né? Então, é trazer mesmo conhecimento da pesquisa, da ciência, para transformar isso em produto e transformar isso em benefício social. Né? Mais do que isso, é cooperar, né, de fato, né, a entidade, essas entidades públicas, com os setores privados, né, e fomentar também relação entre empresas, né, o que eu acho que é mais importante, e eu vou falar daqui a pouco, né, quando eu falar ali das startups, criar, né, o estímulo de inovação nas empresas, porque muitas empresas, às vezes, acham que é muito caro, que é muito custoso desenvolver um setor de PDI, né, ou mais, né, de tecnologia mesmo, não só pesquisa e desenvolvimento, mas pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. E quando isso, de fato, ela reconhece que é muito custoso para ela ter dentro da sua organização todo um setor de PDI institucionalizado, essa parceria com as universidades se transforma como uma extensão da própria empresa. Né? E é muito bonito ver hoje, né, os nossos alunos entendendo essa extensão, né, dentro das empresas que eles trabalham e fomentando a formação de spin-offs, né, que eu também vou comentar aqui das startups. E mais do que tudo, é simplificação de procedimentos. Né? A gente entende que o setor público ele é muito burocrático. Né? E se a gente queria, de fato, tornar mais ágil essa interação, né, com as empresas, a gente precisava, de uma vez por todas, desburocratizar isso, acelerar processos, aquisição de novos equipamentos, importação de materiais, né? E isso tudo, então, veio, de fato, ajudar. Porque a gente tem que lembrar que a ciência, né, como ela vinha sendo feita, ela era uma ciência que ela não tinha muita pressa. Né? Ela era uma ciência que ela tinha tempo para se descobrir, né? E você entender todos os meandros, todos os detalhes, se debruçar, se aprofundar, desdobrar aquela sua pergunta em várias outras. E quando a gente olha para o mercado, a gente começa a entender que não. O mercado e a sociedade, eles têm urgência, né? Eles têm pressa. E não é só pressa pelas mudanças, pela concorrência, mas é porque às vezes o problema ele é tão crítico que você não pode esperar, você não tem tempo para esperar. Né? Então, quando a gente junta, né, um pouquinho desse entendimento de que o tempo urge de fato, né, então a ciência ela se transforma. Né? E, Priscila, está transformada hoje em todas as universidades, em todos os pesquisadores? Não, não está. Tá, gente? Lembra que isso é novo. Tá? Então, não são todos os pesquisadores que, de uma hora para outra, sabem como empreender, né, os seus projetos junto com empresas. Mas a gente está construindo isso, a gente está ampliando isso, né, na formação, na capacitação de professores e de alunos, de pós-graduandos, de mestrandos, de doutorandos e alunos de graduação também, né, para que eles possam ampliar, né, essa relação, inter-relação das universidades com a empresa. Mas o que é mais importante? Veio em 2021, que foi a lei complementar conhecida como Marco Legal das Startups. E ela trouxe uma mudança muito importante nas regras, como você
consegue formar e reger, né, esse tipo de empresa. Lembrando que o objetivo principal das startups é ser algo ágil, rápido, pequeno, escalável, replicável e que de preferência use tecnologias e inovação, né? Então, isso foi ótimo, porque a gente vê de fato, né, o que a gente tinha lá em 2016, 2018 e depois de 2021, a taxa de crescimento de startups mais do que quadruplicou, né, no Brasil inteiro, de uma forma geral. E o que mais está me deixando feliz é justamente a formação das spin-offs, que são justamente aquelas startups que nascem dentro das empresas e é fomentada por funcionários dentro das empresas que conseguem enxergar ali um potencial de melhoria da empresa onde elas estão incorporadas e como é que isso pode se tornar um produto, né, que vá até atender demandas de outras empresas menores, né? Isso tira um pouco, claro, a visão. É claro que você não vai tirar a sua visão estratégica do seu negócio, do seu produto, mas às vezes você tem um subproduto ali que ele pode trazer não só uma vantagem competitiva para a sua empresa, mas como ele também pode ser rentável como um produto que pode ser comercializado para outras pequenas empresas, né? E ajudar essas outras pequenas empresas a também movimentarem a economia, né? Seja localmente ou regionalmente, globalmente, como for. Então, a forma como a gente está criando, né, essas interconexões hoje em dia no Brasil, com spin-offs, startups, a aproximação de projetos, né, de empresas e do setor, governos, de uma forma geral, com as universidades, tem mostrado, né, como o Brasil consegue ampliar o seu rol de inovação. Bom, agora que a gente falou de dados aplicados à ciência, né, ao empreendedorismo, desculpa. Vamos falar então agora como é que a gente junta isso tudo, tá? E eu vou trazer para vocês como exemplo um pouco então de alguns trabalhos, alguns casos que a gente desenvolve aqui no nosso grupo de modelagem computacional. Então, o primeiro tema que eu vou falar para vocês é justamente um dos itens que eu citei lá, que é a busca por novas terapias. O nosso foco principal é a indústria química e farmacêutica, mas, claro, isso é ampliado para diversas outras áreas de conhecimento, tá? Hoje, eu vou destacar para vocês algumas das principais, né, doenças que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa, né? E, claro, não vou citar exemplos de todas elas, mas para vocês terem uma noção, né, de quando a gente fala da vastidão e amplitude aí de como a gente consegue empregar, né, dados, ciência e empreendedorismo, né? Então, algumas das doenças que a gente trabalha hoje é a esquistossomose, né? Algumas doenças que a gente trabalha são conhecidas como doenças negligenciadas. Por quê? Justamente porque elas são doenças de amplo espectro, causam uma comorbidade de longo prazo, né? Então, você às vezes adquire essa doença, mas você só vai ficar um doente crônico, de fato, depois de alguns anos, ou muitos anos, né? Então, isso não gera diretamente o impacto econômico. Mas quando a doença de fato se estabelece, você tem um prejuízo muito grande, porque às vezes são pessoas, né, em idade produtiva, idade que está ali no auge para poder contribuir com a sociedade, e ela então se torna um paciente crônico. Então, citei a esquistossomose, temos ali a doença de Chagas, as leishmanioses, a malária. Então, esses são os 4 principais, né, que estão ali voltados para a área de doenças negligenciadas. Para a área que mais interessa também, né, principalmente os hospitais, é a área de bactérias resistentes. Então, hoje, né, o que a gente mais vê são as pessoas se automedicando, né, por mais que exista uma restrição, né, de que você tem que apresentar, né, uma guia específica para comprar um antibiótico na farmácia. A gente sabe que tem muitas farmácias que, de fato, né, entregam, né, liberam a venda de antibióticos sem uma receita adequada. As pessoas não fazem o tratamento de forma adequada, né, e com isso a gente vai criando uma resistência natural a esses organismos, eles vão se adaptando.
né? E cada vez que eles se adaptam a novos medicamentos, a gente encontra um certo caos, porque tem certas bactérias hoje em dia que a gente não tem nenhum remédio que seja capaz de combatê-las, né? E aí são pacientes que às vezes estão lá no hospital, a gente tem que fazer toda uma movimentação hospitalar para isolar aquele paciente, isolar todo mundo que teve contato com ele, isolar o andar inteiro. E às vezes para você dizer para a pessoa que ela só tem algumas horas, alguns dias de vida, porque não existe um tratamento específico para ela. Tá? Então, é uma área também que vem sempre crescendo, né, na área de pesquisa e empreendedorismo, que é justamente como é que a gente consegue gerar sempre novos medicamentos para esses organismos que se tornam resistentes a tudo que já temos. Trabalhamos também com o caso da dengue e zika, né, que também se tornou um problema de saúde. A dengue há muito tempo que é um problema de saúde pública, né, e zika se tornou, né, depois da emergência dela alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia. Durante a pandemia, então, a gente tem estudado também, né, o SARS-CoV-2 para entender um pouquinho da Covid-19, justamente se a gente consegue gerar novas terapias e medicamentos para ele também. Câncer, né? Então, hoje a gente já tem muita forma de tratamento diferente para câncer, mas a gente entende que ainda são terapias agressivas, né? E que a gente consegue melhorar isso e, quem sabe, até transformar em terapias personalizadas. A doença renal, ela ainda é uma das doenças de maior custo, né, no Brasil e no mundo, e muitas vezes o paciente só consegue identificar o seu estágio crônico, né, quando ele já está precisando quase de uma hemodiálise, né, uma diálise peritoneal também, pode ser não necessariamente uma hemodiálise, ou até o que a gente chama de terapia substitutiva, que é um transplante renal, quando ele já está no estágio muito crônico. Então, assim, será que a gente consegue, né, identificar, né, em exames de rotina, né, esses pacientes que estão ali com sinal de alerta, para já começarem uma prevenção, já começarem a mudar seus hábitos de vida e, com isso, né, não precisar chegar no estado crônico. E temos trabalhado também com neuroinflamação, né? Quem entra nessa categoria de neuroinflamação? Alzheimer, Parkinson e diversas outras doenças associadas principalmente à demência, né? No Brasil, a gente tem visto cada vez mais, né, as pessoas vivendo, né, mais anos de vida, e as doenças neurológicas ou neuroinflamatórias têm aparecido cada vez mais, principalmente por conta de hábitos, né, de vida. Ah, Priscila, não tem associação nenhuma, né, genética, por exemplo, a família do fulano de tal lá já teve avô com Parkinson, pai com Parkinson, o avô com Alzheimer, pai com Alzheimer, tem chance do filho ter? Tem chance, né? Mas é sempre possível também, se a gente tem uma descoberta cedo, não só fazer o tratamento, né, para que você diminua os sintomas, mas no nosso trabalho a gente pesquisa o que ainda não existe, né, que é justamente uma terapia onde você consiga reverter a doença. Tá? Então, mas como é que vocês fazem isso no computador, Priscila? Então, a gente normalmente trabalha, né, com proteínas, né, então esse emaranhado, né, esse miojo aqui em cima, né, com várias cores, são estruturas diferentes de uma mesma proteína que estão ali sobrepostas. Então, o nosso trabalho principal é pegar uma string, né, com um conjunto aqui de letras. Cada uma dessas letras representa aminoácidos da proteína. Cada um desses aminoácidos, a gente tem as coordenadas tridimensionais, né, desses átomos, né? Então, a gente consegue reproduzir essa estrutura num plano cartesiano, né, tridimensionalmente, né, consegue ver, né, toda a estrutura dessa proteína. E para que eu preciso saber, né, essa estrutura geométrica, essa tridimensionalidade dela? É porque é nessa tridimensionalidade que eu vou conseguir descobrir aonde que um possível novo fármaco, ou fármacos que já existem para tratar uma outra doença e que pode tratar essa também, né, vai levar, então, a melhor forma, né, de interação desse fármaco com essa proteína. Então, a gente sai de uma representação
unidimensional, para uma tridimensional e ainda para uma de acoplamento que a gente consegue evoluir no tempo. Ah, mas o que é isso? Né? Então, a gente tem todo um conjunto, né, de estratégias, né, que usam métodos probabilísticos, métodos de otimização, né, alguns de ferramentas que já existem, outros de algoritmos e sistemas próprios que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa, né, para a gente sair, então, da predição dessa estrutura de uma proteína. E por que a gente pesquisa a proteína? Porque a proteína, elas são responsáveis por todas as funções, né, que existem em um organismo. Né, movimentação, excreção, transmissão de informação, acionamento de sistema imunológico. Então, tudo que a gente imaginar, né, de funcionalidade que existe dentro de um organismo, pode ser complexo como o nosso, até um bem simples, né, unicelular, ele vai estar sendo regido por proteínas. Bom, depois que a gente descobre então, essa estrutura, aí que a gente vem para essa parte legal da dinâmica molecular, né? Ela pode acontecer até antes ou depois desse acoplamento da proteína com o ligande. Mas por que é legal essa dinâmica? Porque quando a gente olha no computador essa estrutura aqui, ela está parada, ela está estática. Mas, assim como a gente falou lá do oceano de dados, né, que as coisas estão migrando, mudando, né, em constante movimento, em expansão, contração, dentro da gente acontece isso. A gente tem um oceano dentro da gente também. Né? Então, essas proteínas elas não estão paradas, né, esperando que alguma coisa aconteça com elas. Elas estão em constante movimento, elas estão se modificando, elas estão se modificando porque elas entram em contato com outras estruturas, né? Ou porque ela entrou em contato com o patógeno ali que está associado com a doença. Né? Então, a gente precisa dar vida para esse dado. Né? Esse dado tem que deixar de ser estático e se tornar um dado vivo, móvel. Né? E depois que a gente, então, dá vida para esse dado, essa proteína se mexe, a gente agora tem que descobrir também qual que é a conformação que ela gosta de ficar. Né? Assim, ela gosta de ficar mais aberta, mais fechada, é mais inclinada, enfim, que forma que ela gosta de ficar. Para então a gente descobrir se o fármaco que a gente quer desenvolver vai interagir com essa forma que ela gosta de ficar. Porque se ela fica mais tempo nessa posição, então mais chance existe, né, de um fármaco interagir com ela quando ela estiver daquele jeito. E uma vez que a gente junta esses dados todos, a gente vem então para a parte final, que é justamente entender, né, se esses compostos vão virar algum medicamento no futuro ou não. Normalmente a gente usa, né, bastante ferramenta de área de inteligência computacional e ciência de dados para isso. Bom, aqui é um exemplo de algumas das 10 bactérias mais resistentes e mortais que existem no planeta. Então, a gente tem feito alguns trabalhos nessa área. Né? A gente pega as nossas strings, converte elas em estruturas moleculares, né, tridimensionais. A gente dá vida para esses dados, né? A gente faz uma dinâmica molecular. Né? Nesse trabalho aqui específico, a gente pegou justamente, né, um paciente que estava internado, que estava com resistência ao tratamento para micobactéria tuberculose. E aí, do sangue desse paciente, a gente fez, então, a extração, né, do genoma, né, da informação genética desse organismo, que é o micobactéria tuberculose que estava causando a doença nele. E aí, a partir disso, a gente extraiu ali, então, as sequências das proteínas que poderiam estar envolvidas com essa resistência. E aí, então, né, depois que a gente deu vida computacional para esses dados, né, a gente foi fazer os estudos de testes de mutação, para avaliar o quanto essas mutações que a gente estava descobrindo fazia com que aquela proteína e, consequentemente, aquele micobactéria tuberculose ficasse resistente, né, às medicações que estavam ali disponíveis. Né? Então, para isso, a gente usou, né, vários cálculos, né, de flutuação para contato em resíduos. Né? A gente teve que usar, na parte de ciência de dados, redução de dimensionalidade, porque são problemas muito complexos, de alta dimensionalidade.
né? Depois disso, a gente também tem que avaliar, né, o agrupamento, né, que existe nessas diferentes dimensões que a gente vê dessa dinâmica, né, para depois fazer cálculos, né, termodinâmicos, né, para obter, então, qual que é a energia final dessa proteína resistente, né, com certas mutações. Tá? E com isso, então, a gente traz essa contribuição, né, para a área da indústria de resistência a bactérias. Na parte de doenças inflamatórias, né, novamente, a gente tem aqui, né, um conjunto de proteínas que estão lá no nosso cérebro, né, essa daqui especificamente é a acetilcolinesterase, e a gente conseguiu, né, dentro aqui da universidade, né, nós temos parceria com várias faculdades, né, então, com a química e com a farmácia, e a gente, então, viu que eles tinham um banco de dados de moléculas que eles haviam desenhado, né, que haviam construído, que não sabiam muito bem para que essas moléculas poderiam servir. Ou eles sabiam que essas moléculas tinham certas características, certas propriedades que eles já tinham feito alguns outros estudos, mas não sabiam se elas poderiam ser utilizadas para outras coisas. E através desse trabalho a gente conseguiu, então, descobrir um conjunto de moléculas, uma molécula em particular que conseguiu, em estudos em animais, em camundongos, né, que tinham ali um comportamento representando o Alzheimer, a gente conseguiu reverter esse comportamento, né, nesses modelos animais, mostrando ali um potencial de desenvolvimento de um novo medicamento, de fato, para o tratamento de Alzheimer. Hoje a gente continua estudando essa quimioteca, né, essa biblioteca de compostos químicos, né, e esse banco de dados a gente também vem ampliando ele cada vez mais, e a gente está estudando hoje para outros alvos associados ao neuroinflamatório, porque infelizmente nosso cérebro, ele é vasto e várias proteínas estão associadas a uma função parecida, similar. E às vezes, né, você está achando que a doença é causada por uma determinada proteína, mas ela está sendo causada por outra. Né? Então, a gente agora está ampliando, pegando todas as proteínas associadas, né, a essas doenças neuroinflamatórias, como o Alzheimer, e estudando para que a gente veja uma diversidade, né, de aplicações. Uma delas, que a gente pode visualizar, né, é essa plexina. A plexina, a gente estudou inicialmente ela no organismo primordial, né, que são os quanto-flagelados, e a gente descobriu, né, que tem certas características na estrutura da proteína e que ela vai se modificando conforme a proteína vai interagindo com outras moléculas, inclusive com ela mesma. Né? E conforme ela vai fazendo essa interação, a gente vê que essas modificações estruturais elas acabam ocasionando na ativação ou desativação da função dessa proteína. Isso para a gente é importante por quê? Porque se eu consigo estabilizar essa proteína na conformação dela inativa, eu consigo inibir a evolução de uma determinada doença. Ou ao contrário, às vezes se eu mantenho ela na forma ativa, eu consigo fazer com que ela combata sempre uma determinada doença. Né? E esse trabalho é um trabalho que hoje ele está sendo estudado e pesquisado no Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos, onde está sendo desenvolvidos, né, terapias com anticorpos, justamente para agora ter uma nova perspectiva para o tratamento de Alzheimer e de câncer, com foco na ativação e desativação dessa proteína em seres humanos. Bom, com relação ao Covid, né, o que também a gente fez todo esse mesmo conjunto, né, de dar vida aos nossos dados, e o mais interessante é que a gente tem descoberto também nos nossos trabalhos que às vezes você tem o mesmo conjunto de moléculas que ele pode atuar de uma forma efetiva em diferentes proteínas. Então, lembra quando eu falei que às vezes a gente tem vários dados que a gente pode olhar com uma mesma abordagem? Esse é um exemplo. Então, às vezes, eu tenho uma mesma solução que
que ela serve para resolver não só um problema, mas vários problemas. Ou mais ainda, né? No caso aqui seria para tratar diferentes doenças, ou no caso do COVID, para ela tratar mais efetivamente a doença, porque ela atuaria não só numa proteína, mas em várias proteínas do vírus, e com isso fazer com que ele não, né, chegue adiante na doença. Então, a gente tem alguns desses compostos, né, que hoje estão sendo vistos já pela indústria farmacêutica como um potencial de comercialização, né, para a gente levar aí nos próximos anos uma terapia para COVID. Fora medicamentos, né? A gente tem medicamentos que às vezes eles são difíceis de chegar naquela proteína que eu quero que ele trabalhe. Então, a gente tem que criar uma forma de carrear, de transportar esse medicamento até onde eu quero que ele atue. E aí a gente foi ao longo dos anos, né, não a gente, a comunidade científica, descobrindo que esses carreadores, eles são ótimos não só para a indústria farmacêutica, mas para a indústria de alimentos, para a indústria de cosméticos, para dermocosméticos, né, e com isso você amplia, né, o potencial, né, da sua pesquisa e onde você vai aplicar os seus dados e a sua solução. Aqui, então, a gente fez um trabalho usando justamente a parte mais de ciência de dados, né, para a gente descobrir como é que esse carreador aqui, né, que ele possui diferentes classes, né, a classe alfa, beta e gama, e como é que então a gente conseguiria computacionalmente representar a forma de interação, né, desse composto, desse carreador, desculpa, para diferentes compostos. E hoje a gente está testando ele experimentalmente mesmo na bancada, e vendo que, de fato, ele tem um grande potencial de ação. Um outro trabalho que a gente vem fazendo, né, e que hoje está em parceria também com um instituto de pesquisa na França, de novos carreadores, né, para transportar medicamentos associados ao tratamento de câncer de mama. Né? Então, seriam carreadores mais efetivos, né, e, sobretudo, entender a forma como eles trabalham. Então, hoje, você faz um medicamento, né, no laboratório, você coloca ele dentro de um carreador e você diz, vai com Deus, meu filho. Você não sabe exatamente, né, como é que ele está interagindo, como é que ele está atuando, né? Então você só sabe, né, por alguns métodos de visualização, qual é a cara que esse carreador tem, né? Você consegue ver que o medicamento está lá dentro, nesse caso aqui é um derivado de platina, só que você não sabe se ele interage com a membrana, como é que ele interage, se ele consegue atravessar a membrana da célula com câncer. O pior, se eu não tenho, o câncer está só aqui na minha mama, mas e se eu tiver células sadias no resto do corpo, será que ele vai atravessar essas células sadias também? Vai matar as células que estão sadias? Então, no computador a gente consegue ver essas formas de interação, entender como é que ele vai permeando pela membrana e entender como é que ele interage com a membrana com câncer e como é que ele interage com uma membrana normal. Né? E com isso, tentar melhorar cada vez mais esses carreadores para que eles fiquem mais específicos, né, e mais efetivos para tratar aquilo que ele quer. E para isso, né, eu tenho que olhar esses dados com muito cuidado, né, porque às vezes a diferença sutil que está nesses dados não é um número, mas a interpretação biomédica que eu dou para aquele número. Então, mais uma vez, a importância da gente ter a interdisciplinaridade atuando sobre o mesmo dado, para que cada um enxergue aquele dado dentro da sua expertise e você consiga construir no final uma solução e um produto que seja de fato efetivo. Né? Falei muito de dinâmica, né, de dar vida aos nossos dados, mas eu só dou vida a dados de proteínas, de fármacos, de carreadores? Não, a gente pode também entender como é que funciona as regiões de extração de petróleo. Né? Então, nesse exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês, né, esse trabalho ele foi muito associado a justamente entender como é que era o comportamento, né, do produto cimentício que ele é usado lá nas regiões de pré-sal. Por que era essencial esse modelo computacional? Porque é muito difícil você fazer um teste experimental para avaliar o comportamento desse tipo de material. Se você tira uma amostra lá, quando você injeta na região do pré-sal, na hora que você vai trazendo essa amostra,
ela está modificando a sua composição e a sua estrutura, porque ela está passando por diferente temperatura, por diferentes pressões, né? E vai sair de um estado onde ela estava envolta, né, a uma água com uma quantidade de sais, né, para uma região onde ela tem contato com o ar, né? Ah, eu posso fazer isso no laboratório, né, experimental? Sim, tem gente que pega e faz como se fosse uma panela de pressão para simular a pressão que também você tem ali na região de pré-sal. Você coloca a sua amostra ali, né, submete ela a temperatura e pressão. Só que quando você abre esse equipamento, novamente, a estrutura se modifica, porque você não tem como conservar aquela condição e analisar e observar ela em tempo real. Então, a modelagem computacional era uma excelente alternativa para que a indústria pudesse entender como é que era o comportamento desse material cimentício, né? Que ele é usado para diversas outras coisas, não só, né, para regiões de extração de pré-sal, mas ele é usado na construção civil, em procedimentos odontológicos, na engenharia de tecidos ósseos. Então, quando eu ataco um problema, né, para entender o comportamento para a empresa, né, de petróleo, na verdade, eu posso encontrar o potencial de ação, né, de ampliação, né, desse meu resultado, desses dados, desse método que foi construído para outras áreas, né, para outros setores, né, que possam ter um interesse comercial nisso também. Então, novamente, mostrando como é que a gente consegue, né, agora não mais o mesmo dado, mas um mesmo modelo ser aplicado, né, em diferentes áreas e setores do conhecimento, né? Citei também para vocês que a gente busca por novos diagnósticos, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho de como é que a gente faz isso usando as redes sociais, né? Então, o nosso trabalho inicialmente aqui, né, não, era tentar entender como é que estava a questão de ansiedade, de depressão das pessoas, né, durante aí o período de pandemia. E foi interessante porque, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ver um padrão também de alimentação, né, de como é que essas pessoas estavam em casas deprimidas, em quarentena, ansiosas, e qual que era a válvula principal de escape delas? Comida. Depois da comida vinham jogos, bebidas, cigarros, etc. Então, a gente, através dessa análise das redes sociais, nesse caso mais específico, a gente trabalhou com o Twitter, né? Então a gente conseguiu fazer toda uma avaliação, né, de um conjunto de palavras-chave que a gente construiu, uma biblioteca específica para esse tipo de estudo, né? Fizemos, então, todo o processamento, né, de linguagem natural dos tweets que são publicados, para que a gente pudesse depois fazer a análise de dados e mais, a análise de sentimentos, né, para entender se essas postagens estavam relacionadas a sentimentos tristes, né, se as pessoas estavam reportando essas coisas, né, e demonstrando o seu estado de saúde mental, né. Isso foi muito importante, foi um trabalho desenvolvido com o setor de psicologia, né, de como ver, né, a ampliação de ações durante a pandemia, né, para os cuidados da saúde mental, mesmo à distância, né? E aí, então, a gente viu crescendo muito também a área da medicina remota, né? Mas também na área da terapia psicológica remota, né? Onde várias pessoas continuam, inclusive até hoje, no pós-pandemia, se sentindo até mais à vontade e confortável para conversar sobre os seus problemas, né, conversar sobre a sua saúde mental remotamente, do que quando ela está presencialmente com o terapeuta, né? Então, a gente consegue ver um redesenho, né, e mostrar uma nova forma de você construir um serviço, né, e adaptar um serviço para garantir, né, a saúde das pessoas. Eu citei para vocês a doença renal. Então, esse é um trabalho que a gente também usa, né, a parte de ciência de dados, né, onde a gente tenta, então, descobrir, né, quais são, de acordo com avaliações clínicas, laboratoriais, né, e anamnese do paciente, né, uma vez que você avalia esses dados, já conseguir classificar em que estágio ele está. Existem, né, já modelos hoje matemáticos, né, que são aplicados para determinar isso.
mas muitas vezes eles são aplicados quando o paciente já está mesmo nesse estado mais crônico, né? E a nossa ideia aqui era, então, tentar encontrar métodos de inteligência artificial, né, para que pudesse, né, então, a gente obter diferentes cenários de combinações de exames, né, que pudesse já de antemão, né, classificar, então, esses pacientes de acordo com a gravidade da sua doença. E aí a gente também deu um passinho para trás, né? Então, se a gente consegue classificar esses pacientes, né, com aquela quantidade, né, de cenários de exames que a gente tem, será que eu consigo fazer uma coisa ainda mais simples, que ela possa ser implementada já lá no laboratório, né, quando o paciente vai lá? A gente tem visto que ultimamente as pessoas, elas querem fazer exames básicos, né, ou exames atletas, né, para começar a fazer atividade física, só que muitas vezes elas não vão ao médico, né, elas vão direto lá para o laboratório, né, e quando elas chegam lá no laboratório, você veja grudadinho ali, né, no mural do laboratório, os pacotinhos de exame, pacote básico, pacote mulher, pacote homem, pacote alimentação, pacote atleta, né, e aí, será que dentro daqueles pacotinhos, né, eu não consigo pegar aqueles resultados, rodar o algoritmo e já aparecer no final do laudo do exame do paciente, sugerimos que você procure um especialista tal e realize mais tais exames, né, alerta para a doença renal. Porque aí o que acontece? Se aquele paciente ele consegue entender que ele está saindo, né, de um estado de normalidade, né, para estados mais críticos da doença, ele vai entender, opa, peraí, então não basta eu vir aqui no laboratório, eu tenho que procurar um médico. Isso é um tipo de parceria que pode ser feito com os laboratórios, né? Ou ainda pode ser feito com as empresas que vendem os equipamentos para realizar esses exames, né? E você já ter dentro desses equipamentos o seu algoritmo rodando ali por trás. E o que foi mais interessante desse trabalho é que a gente teve que transformar os dados. Os dados, eles chegam para a gente, que é o resultado do exame. Qual foi a dosagem que deu do colesterol? Qual foi a dosagem que deu do açúcar? Né? Qual foi, enfim, dosagem de qualquer coisa que veio ali que você tenha feito. Só que, às vezes, para os algoritmos entenderem aquela flutuação enorme de valores, e tentar entender quando é que isso representa doença e quando isso representa uma pessoa saudável, ou às vezes ao contrário, né? Porque a gente fica achando que só está com o açúcar muito alto ou a glicose muito alta é ruim. Mas às vezes você está com ele muito baixo também é ruim, também é crítico, também é um sinal de alerta. Isso confunde os algoritmos, né? Então, a gente teve que transformar esses dados, a gente teve que tornar eles, né, dados de forma que causasse menos confusão e um melhor entendimento para os algoritmos, e assim esses algoritmos conseguissem tratar esses dados e deixar de ver uma confusão de informações para que ele, por fim, conseguisse identificar agrupamentos que existiam ali. Bom, o último que a gente também tem usado, né, novamente uma outra perspectiva da gente trabalhar com o câncer, né, que é também agora tentando entender qual é a melhor combinação de terapias que já existem hoje disponíveis e que são capazes de aumentar a sobrevida de pacientes com câncer. Muitas vezes elas são feitas, tá, gente? Por incrível que pareça, no método tentativa e erro. Tá assim, mas o médico não sabe o que vai fazer. Não, não é que ele não sabe, mas é que ele vai chegar, vai olhar ali para o seu perfil e falar assim, vou fazer a cirurgia primeiro e vou fazer o tratamento depois. Ou não, vou fazer o tratamento primeiro e a cirurgia depois. Vou fazer primeiro a químio, vou fazer a imuno ou vou fazer a rádio. Então, o que a gente está procurando aqui é justamente entender quais são as características e perfis dos mais diferentes pacientes que existem de câncer de mama, desde os mais jovens até os mais idosos, né? E quais são as nuances, né, que existem entre eles para mostrar, olha, dado que o paciente tem tal característica, é mais indicado que ele faça esse tipo de tratamento. E nessa ordem, porque se ele fizer esse tratamento nessa ordem, você vai garantir que ele vai ter uma sobrevida de 20 anos e não de 10.
né? E isso é muito importante, não só para o paciente, mas para o médico também, e para todo o sistema econômico e financeiro que cerca justamente, né, você ter aí o tratamento dessas doenças crônicas, né, que aí você diminui o impacto que isso tem econômico-financeiro na saúde. Bom, falei um pouquinho, né, sobre as análises das redes sociais para avaliar a saúde mental. E a gente tem feito também bastante aplicação agora, né, da uso de análise das redes sociais para o marketing, para pesquisa de mercado. Né? Então, hoje eu quero saber o que as pessoas estão achando do meu produto. Né? Então, a gente vasculha, né, as redes sociais, monta um conjunto de palavras-chave que representa e caracterize o seu produto, né? E a gente faz, então, uma pré-classificação usando algumas diferentes bases de dados, não só os métodos que a gente tem, né? E a gente faz diferentes tipos de abordagem, né, para balanceamento de dados, né, ou às vezes não é necessário balancear, né, você pode fazer sem o balanceamento. E aí a gente tem toda uma estratégia, né, de técnicas de classificação, né, porque às vezes um método se dá melhor para um determinado tipo de análise, outro se dá melhor. Então a gente usa uma coleção de métodos e usa o método de Voting Classifier, né, que é justamente aqueles classificadores que deram resultados mais similares, eles que vão ser analisados no final para você ter a sua melhor métrica e classificar, então, né, no caso, essas postagens, né, de acordo com o sentimento que eles têm sobre o seu produto. Né? A gente está ampliando isso para diferentes outros tipos de análise, não só análise de sentimento, mas já tem sido aplicada hoje para a indústria de laticínios, né? Então, já tem mais de um ano, né, que essa ferramenta está disponível, ela vem sendo usada principalmente pela Embrapa, né, mas hoje para refletir um cenário do mercado, né, da indústria de laticínios hoje no Brasil. Né? E eu vou dizer para vocês que tem sido muito interessante, porque, por vezes, né, as nossas análises de sentimento, né, nas redes sociais mostra antecipadamente uma tendência do que vai acontecer com o consumo. Então, muitas vezes a gente viu, está havendo um descontentamento da população em relação a determinado tipo de produto. E aí, quando a gente vê alguns dias ou semana depois, há uma queda no consumo, né, demonstrado pelas indústrias nos seus relatórios e balanceios financeiros. Né? Então, é hoje um tipo de pesquisa que a gente, né, vê aí como forte, né, na pesquisa de marketing e dentro das empresas para entender a opinião que a população tem sobre os seus produtos. Na área de cidades inteligentes, então a gente tem olhado desde, né, para os biomas, né, trabalhos que a gente fez aí olhando, né, na reconstrução, né, tridimensional de regiões, principalmente regiões de mangue. Por que o mangue, gente? Porque é justamente, né, o mangue que é responsável, né, na maioria dos ecossistemas por reciclar os materiais que a gente tem, né, na água, no ar, né, e eles são assim um bioma muito rico, de muita diversidade que a gente precisa preservar, né, mas a maioria das pessoas não entendem isso, né, e a gente consegue então, né, através desse trabalho que foi feito, né, fazer a reconstrução então, né, da previsão dessas árvores e com isso conseguir calcular ali qual que é a taxa, né, de renovação, né, de oxigenação gerada por esses manguezais. Ainda na área, né, de cidades, né, inteligentes sustentáveis, a gente tem aí modelagem energética, que era justamente previsão de cargas de energia, né, residencial. Então, aqui a gente usou também algumas estratégias de aprendizado de máquina, otimização, né, para poder entender, né, qual seria a melhor geometria, conformação, né, estratégias usadas numa determinada residência para poder, então, ter aí uma maior eficiência energética sem ter, né, prejuízo no seu conforto. Né? Agora a gente está trabalhando bastante, né, também na área com o pessoal de arquitetura e urbanismo, que é justamente entender como é que a gente pode modificar certas fachadas de prédios que já existem ou otimizar a construção de novas edificações novamente, né, visando essa questão do conforto térmico, né, da recirculação de ar
lembrando sempre de diminuir também os custos em energia e melhorar o uso de recursos naturais. Também ainda nessa pegada, né, de tentar pensar como é que eu vou melhorar o ambiente, né, a gente pensa muito, né, de que sustentar as águas, né, que só determinados tipos de produção e de animais, né, que são usados causam impacto no meio ambiente, mas poucas pessoas pensam na piscicultura, né, a criação de peixes. Né? Então, eles têm, né, uma alta emissão também de gases de efeito estufa, e através, então, de imagens de satélite, né, a gente está, então, aqui para Minas Gerais, que é o nosso foco inicial, né, fazer justamente mapeamento automático, né, dessas regiões de piscicultura, para calcular, então, aí o impacto, né, que está tendo, né, no meio ambiente relacionado a isso. Tá? Então, principalmente porque existem muitas pisciculturas clandestinas, que não estão ali registradas e outorgadas. Então, através dessa análise, né, de imagens por satélite, a gente consegue, então, identificar, inclusive, essas regiões clandestinas. Falei para vocês também de aderência dos ODS. Né? Então, mais do que a gente hoje pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela ONU, né, todo mundo fala, eu sigo, eu faço, eu gosto, eu me interesso, mas será que faz mesmo? Será que você de fato tem aderência com esses objetivos? Será que a sua empresa está realmente fazendo algo, né, para atender a Agenda 2030, né, para chegar lá com isso completo? Então, a gente desenvolveu uma ferramenta, né, validou ela inicialmente com a própria universidade. Né? Será que a universidade é isso tudo que ela está dizendo que é? Será que ela está fazendo mesmo, né, tudo que ela se propõe a fazer? Né? Então, essa ferramenta ela pega textos, você pode subir uma quantidade de textos ali, agrupados ou um a um, né? E a gente faz justamente também um trabalho, né, de processamento com esses textos e consegue, então, dizer, né, aonde que ele está encaixado em cada um dos 17 objetivos. Né? Aqui, no caso, para a universidade, a gente agrupou por áreas, né, de pesquisa, e a gente consegue ver que tem determinadas áreas que não atende, né, nenhuma, não atende nada uma determinada ODS, mas isso é ruim. Não, a gente não é obrigado também a atender todos os 17 o tempo todo, mas o que não pode é a gente dizer que faz e não faz. Então, isso é ótimo para o mapeamento diagnóstico e também para educação e conscientização. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo, mas não estão registrando. Elas não entendem como é que é importante para a imagem institucional, não só do que a instituição mostra para fora, mas como ela mostra dentro da instituição, né, para os seus funcionários. Então, ela também tem sido usada, né, como uma ferramenta educativa. No caso aqui, foi até importante para a gente fez uma comparação ali antes, né, e após o início da pandemia, para ver justamente o reflexo de quanto também a pandemia, né, foi capaz de causar uma diminuição em certas linhas de pesquisa dentro da universidade, né, ou até o atendimento de certos objetivos que antes eram muito importantes, né, ou outros que não eram tão importantes assim, que ganharam destaque, né, com a pandemia. E é interessante que ela também gera para a gente um mapa, né, de inter-relação. Então, através dessa árvore, a gente consegue ver que, por exemplo, tem certas áreas, né, que não estão necessariamente interligadas com diferentes, né, institutos e áreas de pesquisa da universidade, e que tem áreas que, então, a gente precisa ter uma maior integração, enquanto outras áreas são muito mais ampliadas na sua pesquisa e desenvolvimento. Eu vou passar um pouco rapidamente aqui, né, de algumas ferramentas, né, claro que estão disponíveis online, né, que vocês podem acessar aí para poder ver alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né, na construção de sistemas. A gente sempre tenta ao máximo deixar gratuito, né, para que as pessoas possam agir, mas eu queria trazer alguns que a gente usou principalmente para decisão de políticas públicas, né. Então, esse daqui foi um trabalho que a gente usou, né, para justamente tomada de decisão, né, para a dispersão de Aedes aegypti, que é justamente responsável aí, principalmente
pela dengue, mas para outras doenças que a gente também já citou aqui. E é importante, porque quando você começa a avaliar que numa determinada região, em pouco tempo, vai começar a ter expansão de focos de dengue, né, e de casos de dengue, você consegue, então, tomar medidas de saneamento, né, que antecipem isso. E se seu recurso público ele é limitado, se você sabe aonde está começando esse foco e para onde ele vai se espalhar, fica melhor de você gerenciar esse recurso, né, e saber por onde você começa e até onde você se expande, né? Isso, então, foi bastante importante, né, no desenvolvimento que a gente teve com a parceria que a gente teve no Nordeste. Outro que a gente está tendo, então, com o setor de atenção primária em saúde, é justamente no diagnóstico, né, e indicação de tratamento para pessoas que apresentam síndromes genéticas. Hoje, tá, 80%, né, das mortes que a gente encontra hoje em neonatos, né, estão relacionadas a alguma síndrome genética. E é muito importante, né, que durante a gestação a mãe seja, né, alertada sobre isso, ou até para entender se é algo, né, que vá poder ocasionar outras gestações também que possam ser levadas a óbito. Tá? Então, essa é uma equipe que a gente tem tido muito grande, né, com o pessoal da parte de medicina, né, e que tem ajudado, então, a gente a desenvolver e validar esse sistema dentro da atenção primária em saúde. O outro que a gente usou muito, né, durante a pandemia na prefeitura, que foi o Sistema Busco Saúde, que a gente usou ele para fazer toda a parte de monitoramento, né, de coronavírus na cidade, e principalmente dos casos de rastreio, né, para a gente controlar o espalhamento da doença. A gente fez algumas avaliações usando justamente o Google Mobility, né, para justamente entender, né, como é que estava sendo o comportamento da mobilidade urbana também no espalhamento da doença, e com isso também tomar ações, né, de fechamento, né, ou não, né, com relação aos lockdowns que eram determinados na cidade. Posteriormente, né, a gente fez ainda um módulo para o gerenciamento das vacinas, e depois a gente tornou, então, esse um sistema específico da universidade, da UFJF, para fazer um monitoramento interno, né, da instituição. Então, para cada setor, para cada pessoa que a gente conseguia monitorar e diagnosticar, a gente conseguia acender sinais de alerta e, às vezes, fazia isolamento de determinadas comunidades dentro da universidade, conter, né, o avanço da doença, sem que a gente precisasse fechar novamente a universidade. Hoje, o trabalho que a gente tem desenvolvido também com a prefeitura é na área de gerenciamento do transporte público urbano, né? Então, através dos dados, né, que a gente tem pego aí também das rotas da cidade, gerar aí uma melhoria do transporte na otimização das rotas, otimização dos pontos, né, dos quadros de horários, e com isso, né, proporcionar que a prefeitura gere um novo modelo de transporte, né, para o município. O último trabalho que a gente tem desenvolvido em parceria com a ArcelorMittal é justamente fazer análise de riscos hídricos, né? Então, a gente está avaliando, fazendo alguns estudos, né, em cooperação para algumas unidades da ArcelorMittal, para que ela possa entender, né, nas bacias, né, que alimentam, né, as suas unidades, como é que está o risco hídrico dessas bacias, e com isso poder sempre tomar ações, né, de conscientização também da população, ou diminuir o risco de escassez de água, né. Bom, comentei com vocês, o nosso time é NAPTOS, né, da UFJF, então a gente tem alguns projetos, né, dentro do time, um deles é o Ciclo C, que tem sido bastante premiado, a gente ganhou até um prêmio internacional recentemente, tá? Que é justamente na conscientização da população para um melhor uso, né, de resíduos, né, e alguns a gente atua com crianças, com os pais, com as comunidades, e com isso, então, a gente tem ajudado a diminuir, né, o consumo, né, o desperdício, na verdade, de certos resíduos que podem, no final, virar compostagem, né? O desenvolvimento do microempreendedor local também na região, através do projeto Feirinha, onde a gente faz treinamento, capacitação
para o empreendedorismo, né, de empreendedores que muitas vezes eram informais e que hoje, né, a gente muito feliz vê, né, que durante a pandemia eles se transformaram para aprender como fazer negócios pela internet e hoje muitos deles, né, já na formalidade, já abriram suas portas, né, de comércio aqui nas ruas e shoppings populares da região. Um outro projeto que a gente trabalha hoje na área pública mesmo, a gente faz parte do Comitê de Elaboração e Acompanhamento do Plano Municipal de Políticas Públicas, né, para a população de migrantes, refugiados, apátridas e aqueles retornados para a cidade de Juiz de Fora. Né? Então, a gente vem atuando diretamente, né, em como causar melhor impacto para essa população. A gente tem atuado bastante, né, com refugiados principalmente venezuelanos, né, e como é que a gente consegue, então, fazer capacitação, recolocação no mercado, né, e trazer, então, uma oportunidade de sustento e crescimento no mercado local na cidade. Né. E, por último, que é o projeto Empreeduca, né, que ele hoje já nem roda mais dentro do Timenapes, ele é um projeto já independente, né? E a gente trabalhou muito com educação online e agora voltamos para a educação presencial e a gente atua nas escolas, trabalhando com crianças e jovens a partir do 6º ano do ensino fundamental, onde então a gente, através de uma metodologia lúdica, né, que a gente elaborou para ensinar, né, esses jovens como que é a educação empreendedora. E o que significa isso? Como é que eles podem olhar em volta, descobrir problemas, pensar em soluções para esses problemas e eles mesmos irem atrás da solução para esses problemas. A gente tem que parar, né, de criar a cultura nos jovens de que a solução vai vir de alguém, que alguém vai vir de fora, vai olhar para você, vai se compadecer do seu problema e vai querer te ajudar. Não, se um problema ele existe e a gente sabe como resolver ou tem ideias de como resolver, então vamos correr atrás. Nem que seja correr atrás de informar para as pessoas que podem nos ajudar que aquele problema está ali e como é que elas podem nos ajudar a resolver. Né? Então, a gente já atendeu várias escolas na cidade, já impactamos ali diversos jovens, e o que mais a gente queria, a gente também está conseguindo, que esses jovens estão levando para dentro das suas casas o conhecimento que eles estão adquirindo de empreendedorismo, e os seus pais estão nos procurando, né, e se tornando também empreendedores, né, através dos nossos outros projetos dentro do time. Bom, a gente não faz sozinho tudo isso, né? A gente faz com um monte de gente de dentro da universidade, de diversos setores, diversos institutos e faculdades. A gente tem várias colaborações externas, nacionais e internacionais, né? E, fora isso, nós temos vários parceiros e apoiadores, né? Desde os órgãos de fomento tradicionais até empresas, né? Instituições públicas e prefeituras. E, por último, deixar aí para vocês a divulgação do nosso programa de pós-graduação. Né? Então, a gente tem um programa de mestrado acadêmico para inovação, ou seja, ele é um mestrado que ele é feito na indústria, né? Ele é feito dentro de empresas, né? Justamente para você resolver durante a sua pós-graduação um problema da empresa específico. Tá? Então, esse projeto ele só acontece se a empresa tem um problema para o aluno desenvolver. A gente está com o edital também do mestrado, né, acadêmico aberto, né, as inscrições estão abertas aqui no nosso site, né, então podem também se inscrever, nosso processo seletivo está bastante simplificado esse ano, e agora o nosso doutorado ele é de fluxo contínuo também. Tá? E temos também bastante projeto aí, não só na área de mestrado e doutorado e pós-doutorado, mas também bolsas que a gente tem direto, né, para trabalhar com as empresas, né, e com o setor também governamental, né, que não necessariamente você precisa estar fazendo conosco uma pós-graduação para poder participar, né, do desenvolvimento de uma tecnologia inovadora para algum desses setores. E é isso, pessoal. Agradecer vocês aí. Eu sei que a gente começou atrasado, que eu falei para caramba, mas eu não sei se dá tempo, Kaique, de responder algumas perguntas. Dá sim, brigadão, Priscila. Tem vários agradecimentos aqui no chat, né? Apesar de todos os contratempos e correrias, foi um sucesso, o pessoal está agradecendo muito. Aproveito aqui para
antes de entrar aqui na sessão de perguntas e respostas, né, e já agradecendo a Priscila, fazer um link aqui com quem não conhece a nossa comunidade no Meetup, a gente tem aqui os QR Codes, então você consegue tanto acessar a nossa plataforma na comunidade do Meetup, quanto acompanhar aqui o banco no nosso canal do Medium. Você pode deixar o seu feedback aqui para a nossa organização, para os nossos bate-papos. E se você tem algum interesse em participar aqui de processos seletivos do Itaú, para aprender um pouco mais sobre carreiras aqui que a gente tem dentro do banco, engenharia, ciência de dados, plataforma, você também pode acessar aqui o nosso QR Code do Itaú. E aí, das perguntas, Priscila, a gente teve algumas aqui. A primeira delas está indo bem no sentido do que você já começou explorando, então, quantas pessoas participam? O Sérgio está perguntando quantas pessoas participam hoje do seu grupo de pesquisa, e a gente já emenda aqui com uma outra que como é que a gente pode buscar mais informações, né? Você mostrou aqui um pouco do portal, um pouco do link, mas uma pessoa que tem interesse em participar desse grupo de pesquisas, qual que é o passo a passo que ela deveria seguir aí? Bom, pode entrar em contato direto comigo, deixei todos os meus contatos ali, né? Depois, se vocês puderem colocar aqui também no chat, ou eu posso botar aqui meu e-mail também, para o pessoal poder entrar em contato. A gente costuma fazer um follow-up, a gente pode mandar também uma lista, todos aqueles links que você colocou no começo, tá, Priscila? Ah, perfeito, Thales. Mas pode entrar em contato diretamente, né, com a gente por alguma das redes, né, seja por e-mail, pelo Instagram, né, ou pelo LinkedIn. Tá? Nós temos processos de seleção contínuos, né? Hoje também temos disponíveis várias bolsas ainda de projetos que não foram preenchidos, projetos que começaram recentemente e outros que ainda estão para começar. Hoje na equipe, né, eu vou falar assim só de estudantes, não vou nem citar todos os pesquisadores que estão envolvidos. Então, hoje, só no time Enactus, a gente tem mais de 20 alunos de diferentes cursos, medicina, direito, engenharia, artes, né? Então, realmente a gente tenta integrar todos os cursos da universidade para essas ações de empreendedorismo, tá? E no grupo de modelagem, trabalhando mais com a parte, né, de desenvolvimento de novos modelos e tecnologias, então, considerando alunos de graduação, mestrado e doutorado, a gente hoje também está com mais de 20 alunos. Tá? Então, fora, como eu falei, só aqueles que não estão fazendo graduação, mestrado e doutorado, que já são egressos e que continuam hoje como colaboradores do programa, né, do nosso grupo, trabalhando nesses outros projetos, como também consultores. Super legal, Priscila. Obrigadão pela resposta. O Sérgio também ele trouxe aqui mais uma dúvida, que ele queria saber se o GMCA também estuda a relação da saúde mental com mudanças culturais e sociais, e se for sim, se tem algum exemplo de pesquisa nesse sentido? Uhum. No caso, para mudanças culturais, né, a gente até tentou fazer, né, mais para essas mudanças sociais que ocorreram agora durante o processo eleitoral. Né? Então, a gente começou pesquisando ainda durante, né, os processos, né, que estava tendo de campanhas, até o que aconteceu depois das eleições. E a gente consegue ver, né, na verdade, um reflexo do que está nas mídias, né, das polaridades que a gente tem, dos extremos, né? E é interessante porque é quase um espelho, tá, gente? Do que a gente vê para um lado quanto para outro, né? Então, como você tem extremos, né? Então a gente vai ter sempre pessoas com muita raiva ou muito felizes, né? Dependendo de como a situação tá oscilando a seu favor ou contra você, tá? Mas são seres humanos, né? E seres humanos pensando de formas muito extremas, eles tendem a ter, pelo menos, manifestações, né, nas redes sociais muito similares, tá? Perfeito. A gente tem uma outra aqui que você começou um pouco já a abordar, que é um pouco do background dos pesquisadores. Então, se a pessoa hoje ela quiser entrar em algum desses temas de pesquisa, ou se ela quiser se aprofundar um pouco mais nesses que temas ela teria que estudar,
E de que, assim, tem alguma limitação de background? Então, se a pessoa ela vem de uma outra área e gostaria de estudar esses assuntos, ela pode entrar? Como é que funciona essa interdisciplinariedade que você comentou bastante na apresentação? Sim, com certeza, né? Eu brinco com o pessoal, se eu sou biomédica, aprendi, né, toda a parte de matemática, física e estatística, né, todo mundo consegue também. Então, vamos lá. Hoje, no nosso grupo, né, a gente tem pessoal de engenharia, matemática, física, química, farmácia, medicina, né, não sei se eu já falei estatística, mas a gente também tem biólogos, pessoal da arquitetura e urbanismo, economia, ciências sociais, né? Então, hoje tem uma aluna de doutorado, que ela é da pós-graduação em ciências sociais, e que a gente vem trabalhando com governança de dados, e a maior felicidade dela foi ter aprendido a programar em Python, né? Então, é isso aí. Eu acho que quando a gente está disposto a olhar para o dado, né, e aprender a usar as ferramentas, né, de forma que esse dado responda diversas perguntas que você tem, eu acho que não existe limitação, não. Tá, gente? E a gente sempre dá treinamento, né? Todos os alunos chegam para a gente na graduação sabendo nada, né? E a gente vai treinando, vai capacitando, vai indo ali devagar, e quando a gente vê, já estão ali fazendo pós-doutorado, já estão dentro das empresas trabalhando, e é muito gratificante. Super legal. Então, sem limitações de origem, de background, de carreira para Sem estudar esses limitação, temas. com certeza. Tem uma outra aqui sobre qual o custo computacional para encontrar essas soluções e os desafios até técnicos para conseguir abordar esses temas de pesquisa. Então, os custos computacionais, eles variam de acordo com o problema que você está trabalhando, né? E o tipo de resposta que você quer obter, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos modelos de eficiência energética, eles podem levar ali algumas horas ou até alguns dias. Isso é pouco ou isso é muito? Isso depende de quem está esperando a resposta, né? Então, às vezes, uma pessoa que está trabalhando num projeto, né, de edificação, se ele fosse fazer aquilo na mão, ele ia levar ali talvez mais de um mês, né? E ainda assim não teria obtido o melhor cálculo, porque ele não vai ter certeza que explorou todas as possibilidades. Então, se ele tiver um mês de trabalho manual ou 10 dias de um trabalho computacional que vai te dar uma certeza maior, para ele é muito melhor. Agora, vamos pensando de fármacos, né? Se eu for pensar na parte de fármacos, ela pode levar meses ou até um ano para a gente ter uma resposta computacional. Mas se você pensar que na indústria de fármacos, para você gerar um novo medicamento e colocar ele no mercado, você pode levar 20 anos, um ano também pode não ser muita coisa, porque se ele fosse pesquisar tudo aquilo no laboratório, que a gente faz no computador, ele ia levar 5 anos. Então, para ele, né, ele não está esperando um ano, ele está ganhando 4. Né? Então, também para ele vale a pena. Então, o tempo depende do problema e da urgência com que você espera aquela resposta. Perfeito. Ainda nesse sentido, com relação a fontes de dados, é muito complicado de obter os dados para fazer esses estudos, eles são relativamente fáceis de obter ou serem acessados publicamente? Muitos dados não são públicos, tá, gente? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma política pública de dados abertos, né, assim, que seja efetiva, né, porque você precisa de certas padronizações. Então, muitos dados com os quais a gente trabalha, felizmente, eles não são públicos e abertos, eles são frutos realmente de pesquisas, né, onde a gente submete nessas pesquisas a um comitê de ética, para que a gente possa ter acesso a essa informação. Agora tem outros não, que eles são dados de sensoriamento, né? Então, eles podem vir de algum equipamento em IoT, né? E aí a gente vai coletando esses dados ali quase que em tempo real. E outros sim, são de bases abertas, né? Principalmente quando a gente quer, né, parametrizar ou ter certeza que o modelo está funcionando de uma forma, né, efetiva. Então a gente pode sim utilizar diversas bases públicas que tem, né, para fazer essas validações antes de aplicar as nossas bases específicas. Super legal. O Sérgio, ele fez mais uma aqui, voltando um pouco no assunto da pós-graduação, né? Então, ele está perguntando se é possível fazer cursos na Universidade Federal de Juiz de Fora remotamente.
Sim, a gente tem algumas disciplinas que a gente manteve, né, como disciplinas remotas, ou que pelo menos parte delas podem ser feitas de forma remota, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tá, gente? E as disciplinas, né, elas ficam abertas para qualquer pessoa poder cursar, tá? Mesmo não sendo aluno da universidade, a gente deixa elas abertas também como disciplinas eletivas. E também, se em algum momento, né, você quiser transformar essas disciplinas que você já fez num curso, de fato, né, de mestrado ou doutorado, ao ingressar, então, na pós-graduação, você consegue, né, reaproveitar todas essas disciplinas que foram cursadas. Perfeito. Priscila, muito obrigado pelo seu tempo. Tem outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente já está abusando da sua agenda. A gente agradece muito a participação, a disponibilidade para compartilhar um pouco aqui da sua carreira, da sua trajetória dentro desse universo que é super legal, tratando de dados, ciência e empreendedorismo. A gente agradece muito. Nós vamos compartilhar, pessoal, então, a gravação, aqui o bate-papo com a Priscila, e agradecemos muito a sua presença e a presença de todos que puderam atender e participar desse momento e aprender com a gente. Perfeito, gente. Um grande abraço para vocês. E estamos abertos aí, né, para conversar, colaborar, o que vocês acharem melhor. Tá bom? Obrigado, tá, Priscila? Nada, tá. Grande abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.